Nem tanto, né? Mas que bom que vocês vieram para a gente refletir um pouco sobre educação, né? E realmente você está com vontade para vir sábado de manhã, assim, fazer isso, né? Que bom fazer essa reflexão. Rapidamente eu vou passar a palavra aqui ao Gustavo e ao Lucas, mas nós queremos dividir com vocês, pais, uma reflexão que a equipe vem fazendo sobre educação, sobre avaliação, e a educação e a avaliação que faz parte desse processo, dentro dessa nova realidade, desses novos desafios que temos aí pela frente, né? De tecnologias, de desafios, de transformações, enfim. Prepará-los, ótimo, nós temos que prepará-los e muito bem, sobre vários aspectos. Eu não quero adiantar aqui, mas enfim. Mas para que mundo nós vamos prepará-los? A gente tem aí uma porção de interrogações, né, sobre essa nova realidade e quais serão as exigências dessa nova realidade. Então, trazendo um pouco essa reflexão, a gente tem mais um encontro marcado com uma temática diferente no dia 20/9, né, Milena? 20/9, aí sim numa quarta-feira à noite, 19h30, tá? Já fica o convite aqui para que a gente dê prosseguimento a essa reflexão. E não há expectativa de encerrar isso, evidentemente, com esses encontros, mas assim, iniciar um processo ou estimular esse processo. O Gustavo e o Lucas são professores aqui da instituição, que também lideram esse trabalho junto ao corpo docente. Já desde o ano passado, a gente vem se reunindo regularmente, né? Parte, pelo menos, não todos, mas regularmente nós temos esse ano 2 grupos, que um faz o módulo 1 e o módulo 2. Nós temos aí aproximadamente 80 professores, pelo menos, fazendo esse trabalho regularmente desde o ano passado. Ok? Por favor, passo a palavra aqui para vocês. Agradeço, muito obrigado aqui pela presença, pela disponibilidade e disposição de estarem aqui para bater esse papo com a gente. Bom dia, gente. Nosso tempo hoje é curto, mas como o professor Admir adiantou, a ideia é abrir esse diálogo com vocês também, com a comunidade de pais, algo que tem sido, para mim e para o Lucas, bastante diferente. Nós estamos no colégio há 11 anos, como professores. O Lucas acho que começou como assistente ainda, um pouquinho antes que eu. E então a gente tem vivido esse período, essa década juntos. No ano passado, conversando com o professor Admir, abriu-se então esse espaço de reflexão. Eu fiz as contas, viu, Admir? Entre ano passado e esse ano foram 23 encontros, alguns ainda vão se realizar entre os professores. Então um espaço bem bacana, onde de fato a proposta não é baixar uma cartilha do que fazer. E a gente costuma dizer que nós não temos a solução, né? Mas nós estamos abertos a discutir e abrir esse espaço até de provocação. Então hoje é o dia que a gente oficialmente convida vocês para nos ajudar, né? A pensar, a refletir, a discutir isso. Lu, o próximo slide é só uma ilustração mesmo dessa proposta, do que a gente vai fazer hoje. De fato, mostrar um pouco do que a gente tem refletido, pensado juntos, dividir alguns caminhos e algumas angústias que a gente tem vivido, e no final a gente tem um espaço de participação. Nós temos a reunião às 9h, então o nosso horário hoje está restrito, mas o convite que o professor Admir fez para a próxima atividade, aí sim a gente vai poder, né, abrir inclusive mais espaço para pergunta e para reflexão. Só um questionamento rápido. Nós temos pais do infantil aqui? Infantil, temos representantes. Do Fundamental 1, temos também. Fundamental 1 já virou. Fundamental 2 também. E do médio? Então temos representantes de todos os segmentos. Legal, muito bom.
interessante até porque na hora de preparar aqui as dinâmicas, a gente pensou um pouco nisso, né? Em tentar abraçar todas as idades dessa geração toda. Vamos lá, Lu. A gente tem percebido, né, e tem usado, inclusive, como provocação para os professores, a imagem do Rousseau na obra Emílio, que é uma obra clássica para a educação. O Emílio é um personagem que o Rousseau cria e ele vai educar o Emílio de uma forma diferente. Então, uma obra altamente revolucionária para o período, para o século XVIII. E o Rousseau ele quebra uma série de paradigmas presentes então na educação daquele momento, né? É bem interessante ler o Emílio porque ele fala das mudanças rápidas, das transformações da sociedade, e ele vivia no século XVIII, né? Imagina se ele vivesse agora, no começo do século XXI. E uma imagem que a gente tem usado diversas vezes é a imagem do gato. Aqui a gente também usou a figura do pombo. Para o Emílio, os animais, para o Rousseau, os animais eles vêm programados, né? Eles nascem já com uma programação, o pombo sabe ser pombo, o gato sabe ser gato e pronto, né? Se você trocar o alimento deles, essa cena não aconteceria, né? Um pombo morre de fome, mas ele não come aquilo que ele não está acostumado, né? Assim como um gato. Então ele não tem outra opção, né? Você pode tentar educar o seu gato a ser outra coisa, mas ele vai ser gato sempre, né? Donos de gato sabem especialmente disso. E com as crianças é diferente, né? A educação realmente tem um potencial sobre o ser humano absolutamente diferente. A gente sabe disso, por isso que a gente investe em educação, por isso que a gente faz escola, mas a pergunta tem sido, né? Qual educação? O que ensinar para esses alunos? As mudanças são extremamente rápidas, os desafios são enormes e a gente fica um pouco na dúvida, né? Será que a gente está no caminho certo? Será que não estamos? E quando o assunto é avaliação, o problema é ainda maior. Como escolher o que esses alunos têm que aprender e desenvolver e como avaliá-los de uma maneira que seja, de fato, como a professora Admir colocou, eficiente, né, produtiva para o futuro que eles vão encarar. Vai lá, Lu. Nós vamos separar aqui um videozinho bem curtinho, vocês já devem ter visto, tem 2 minutinhos esse vídeo, sobre o processo seletivo na Google. Quais os critérios de avaliação para os jovens que querem entrar na maior empresa do mundo, né? A Google assumiu aí o posto da Apple esse ano. Então, é um vídeo que provoca e talvez já ajude a gente a discutir um pouco o assunto. Vamos lá. Qual é a fórmula mágica, né, que dizem para entrar no Google? A gente basicamente está olhando 4 atributos, né? E o interessante é que esses 4 atributos, eles são observados em qualquer profissional, para qualquer posição e qualquer região no mundo. Então é uma mensagem muito forte que a gente passa de homogeneidade no processo, né? Cultura que a gente está buscando, a gente sabe quem são as pessoas que estamos buscando e é basicamente isso que a gente faz no nosso processo seletivo. E entre esses atributos, um deles tem a ver com competências relacionadas ao trabalho. Por incrível que pareça, dos 4 atributos que a gente está procurando, esse acaba sendo o menos importante. Por quê? Porque a gente entende que mais importante do que você ter um conhecimento específico e técnico, obviamente isso vai variar de área para área, se você está contratando um engenheiro de software, você precisa que ele tenha conhecimento técnico, mas de uma maneira geral, a gente entende que esse é o menos importante porque o outro atributo que a gente procura é a habilidade cognitiva, né? Que é a habilidade do candidato de entender uma situação problemática que o entrevistador possa passar para ele ou para ela, mostrar que entendeu o cenário, né, entendeu o problema, conseguir formular, postular soluções para resolver esse problema e não só formular essas soluções, mas também de comunicar de forma muito clara as suas soluções para o entrevistador. Então é basicamente todo o processo de solução de problemas. O terceiro atributo é a liderança. E aí, quando a gente fala de liderança, as pessoas às vezes se surpreendem que eu estou procurando características de liderança em qualquer nível, mesmo num recém-formado, mesmo num estagiário, não só numa pessoa que vai ter uma posição formal de líder. E a quarta é que a gente chama de Googleness, que tem a ver com características eu não gosto muito de alinhamento com a cultura, porque parece que a gente está falando que são pessoas todas iguais. Não são. O Googleness nada mais é do que um conjunto de comportamentos que traduzem a nossa cultura, né? Então, você fazer a coisa certa, ser ético, transparente nas relações, ter uma boa comunicação, saber trabalhar em equipe. Aqui no Google, a gente tem uma cultura de extrema colaboração.
Ninguém faz nada sozinho. Então, saber trabalhar em pequenos times, em grupo, em equipe, é uma competência muito desejada pela gente. Ou seja, nós temos a nossa cultura, nós sabemos quais são os atributos importantes para a manutenção dessa cultura e nós sabemos como buscar isso nos nossos candidatos. Então, não é à toa que a gente tem um processo seletivo homogêneo que, independente do nível da área ou até mesmo da região, né, geográfica, a gente busca sempre os mesmos atributos. Não sei se vocês perceberam, mas nós colocamos 2 slides bem contraditórios, né? Um slide do Rousseau, propondo a formação do homem, a formação do humano, ou seja, uma das preocupações do colégio é essa, né? Mais do que capacitar para o mercado, a gente está formando seres humanos, cidadãos, então temos essa preocupação, que cidadão a gente quer formar, e por outro lado o desafio prático, né? Pragmático, aquilo que ele vai encarar nos processos seletivos, e a gente também quer que eles estejam prontos para isso. Então essa é uma contradição que a gente vive o tempo todo, né? O Lucas faz doutorado na Unifesp, na filosofia, e ele vai para o mundo discutir, né, formação, discutir ética, discutir esse pensamento. Aí, de repente, a gente tem esses desafios mais práticos. Nesse vídeo do Google, são várias atribuições ali, competências, se a gente quiser usar a palavra aí da moda, colocadas como importantes, né? Vamos discutir um pouco esse lado mais mercadológico agora, né? Eu não sei se vocês conseguiram identificar esses aqui, mas conversando com o Lucas, foram os pontos que se destacavam nas falas. Inclusive foi uma entrevista bem espontânea, né? Parece que pegaram os diretores ali e falaram, senta aqui, a gente vai filmar rapidinho, e eles falaram realmente o que estavam pensando, o que sentiam. Um dos itens importantes colocados ali por eles era a colaboração. Então a importância de trabalhar em equipe, a importância de saber o papel do outro, de saber negociar, de saber entender quando é a vez dele e quando não é. Essa é uma problematização muito grande aqui para a gente, né? Como é que a gente ajuda o nosso aluno a trabalhar em equipe e como é que a gente avalia essa participação? É sempre muito difícil para a gente, é muito conflituoso o trabalho em grupo, né? É interessantíssimo. Assim, você decide fazer um trabalho em grupo, já começam as discussões. Eu não quero ir com ele, eu não quero ir com o outro. Eu falo, gente, não é casamento, viu? É só um trabalho em grupo, é 15 dias aqui no máximo, né? Atividade rápida, não é um negócio, né, enorme que vocês estão construindo. Mas os conflitos aparecem e aí os conflitos precisam ser bem aproveitados, né? Muitas vezes esses momentos de conflito são super férteis para a gente trabalhar as competências que eles mais precisam. E é chamar de canto, é aproveitar. Os mais novos, os meus alunos do Fundamental 2, muitas vezes choram porque eles não querem estar no grupo do outro, porque eles tiveram conflito. Então tudo aquilo sendo administrado, na verdade, tem um valor incrível para eles, né? A competência no trabalho, vocês perceberam o que ela falou? Não sei se ficou claro no áudio, porque é muito rápido, curto o vídeo. Mas ela fala que das competências que eles avaliam, a competência técnica é a menos importante. É claro que a atribuição técnica é fundamental, mas para os critérios de seleção é a menos importante. Isso é bem interessante, né? Parece que teve uma virada muito rápida nesse sentido. Um profissional muito competente dava conta de permanecer na mesma empresa a vida toda, né? A geração dos meus pais foi assim, né? As pessoas começavam a carreira, terminavam a carreira na mesma empresa e a competência técnica ali muitas vezes era a garantia. Hoje parece não ser mais. A habilidade cognitiva, esse é um discurso que nos incomoda um pouco, mas que aparece tanto nos documentos oficiais, o Lucas vai falar daqui a pouco, quanto nas empresas, capacidade de resolver problemas, capacidade de lidar com situações novas, capacidade de apresentar soluções. Então a gente também se preocupa nisso, né? Como que a gente avalia o nosso aluno no dia a dia para garantir, né, essa apropriação? A avaliação formal, a avaliação escrita, aquela do final do período, que a gente tem chamado de exame, ela é importante até porque os processos seletivos que a gente tem hoje são todos assim, né? Pelo menos nas grandes universidades, mesmo concursos públicos. Então a gente não pode abrir mão deles. O desafio tem sido acoplar para essas avaliações, esses exames formais, outras atividades que a gente chama nos diferentes segmentos de processo, né, de atividades processuais, para não perder esse olhar das outras competências que não simplesmente a competência escrita e do conhecimento. Solução de problemas que eu já falei, liderança. A liderança, então, essa capacidade de tanto se sujeitar a uma autoridade momentânea, quanto também de propor. Eu acho bem interessante na fala deles que
qualquer nível de trabalho, mesmo o estagiário, precisa apresentar, né, alguns elementos de liderança. Então, isso é interessante para a gente levar em consideração. E, por fim, algo que a gente no Rio Branco, desde o ano passado, tem batido forte, essa questão dos valores. Nós temos vivido uma circunstância no Brasil muito incômoda, do ponto de vista político, há anos, né, para não falar décadas, mas alguns elementos positivos têm aparecido. Né? Pelo menos eu tenho a esperança de que a gente tenha vivido uma fase boa, coisas que eu nunca imaginei ver, tenho visto, né? de transformações, de valorização de uma postura ética, de punição a quem tem que ser punido. Então a gente se enche de esperança. Eu falo para os meus alunos que nunca imaginei ver, né, figuras políticas ou empresariais de alta representatividade presos, né? Então, nós estamos vivendo uma virada nisso, isso é positivo, na minha opinião. Acho que a gente tem repensado mais uma vez a importância de ter valores sólidos. As gerações anteriores aí no século XX lutaram muito por liberdade, a gente vai discutir um pouco melhor isso na palestra, né? A questão da pós-modernidade, mas hoje um resgate aos valores, o que para a gente é fundamental. Vamos lá, Lu. Algumas mudanças para provocar vocês, algumas que a gente repara, outras que vão passando mais batidas, né, para provar que nós estamos num mundo de transformação, que as competências são novas. Isso aqui é uma foto de um automóvel que não precisa mais de motorista. Né? É uma foto da Taurus. Eles lançaram um veículo, ou prometem lançar um veículo até o ano que vem, sem necessidade de motorista nenhum. A Tesla já faz isso, acho que é Tesla, né, o nome da... Já tem. A Google já testou, inclusive, né, já botou na rua. Então, eles estão prometendo isso e muito próximo. A gente não é para daqui a 20 anos. Né? Eles já estão testando isso e prometem lançar no mercado para o ano que vem. Eu fico pensando que isso aqui vai acabar com uma profissão, né, se isso avançar rápido, uma profissão que, durante a nossa geração, foi sólida, que era a profissão de motorista. Mesmo as pessoas que têm achado que estão inovando, né? Eu tenho um amigo que falou, eu vou inovar, eu vou virar Uber. Eu falei, legal, né? Quanto tempo você acha que vai durar essa profissão? Porque se você quiser aposentar como Uber, esquece. Né? É muito provável que hajam transformações, né? Que a tecnologia consiga suprir essa lacuna. Essa aqui é uma foto de um supermercado em Campinas que não tem mais o caixa. Eles colocaram segurança para verificar ali os procedimentos, é um caixa self-service. Você passa os produtos ali, o segurança dá uma olhada, não precisa mais do rapaz, da moça no caixa passando as mercadorias. Né? Então, isso já é realidade, em Campinas já acontece. Fico pensando que aqui também muitas pessoas perderam emprego. Né? Não tem mais o emprego. Essa aqui é mais velhinha, né? Essa foto a gente já está mais acostumado, o caixa eletrônico, né? do banco. Mas eu conversei com um amigo meu que é gerente geral do Banco do Brasil, ele está numa unidade em São Paulo. Ele falou, Gustavo, hoje tem mais ou menos 5 mil gerentes do Banco do Brasil. E a preocupação dele é que o número de funcionários do banco tem diminuído, não só pelas transformações políticas, mas pelas inovações tecnológicas. Ele falou, eu tenho certeza que na próxima década o número de gerentes vai ser bem menor. As agências virtuais, as agências não físicas estão ganhando cada vez mais espaço. Essas novas gerações não querem mais uma agência física, não precisam. Né? A gente já tem, inclusive, hoje, presença de bancos que não têm agência física. Manda um cartão para você, você tem uma conta e as pessoas ali pelo celular controlam. Uma outra mudança um pouco mais antiga, também da década passada, né, que tirou o emprego dos cobradores, né, a catraca eletrônica. Essas mudanças vão acontecendo muito rapidamente e vão transformando a realidade do trabalho. Outros elementos que a gente colocou aqui, né, os pequenos mercados de bairro. Com as grandes corporações chegando nos bairros, você tem grandes marcas de supermercados que chegam com preços baixos, com promoções, e aquelas famílias que tradicionalmente tinham mercadinhos vão tendo dificuldade para competir. Né? Isso acontece também com as farmácias de bairro. Né? Muitas farmacinhas de bairro, que era uma forma muito bacana de viver, te dava solidez, te dava uma condição de vida ótima, hoje em dia competir com as grandes farmacêuticas tem sido cada vez mais difícil. E a grande farmacêutica vai e contrata muitas vezes funcionários a um custo, né, reduzido. Isso aqui é demais, né? Quem é de Campinas, cresceu aqui, sabe, reconhece essas cores, né? Na sexta-noite, a gente ia pegar uma fita VHS para devolver no domingo, se esquecia, no segunda, foi caríssima a multa, né?
Mas eu me lembro de ler revistas dizendo assim, olha, uma franquia que nasceu em Campinas, de aluguel de fitas VHS, é o grande negócio para você investir. Se você tem um dinheiro sobrando, abra uma franquia. Você imagina se a gente tivesse aberto essa franquia, acabou, né? A tecnologia vem, o streaming, e de repente não tem mais, né? Às vezes até a gente quer achar algum vídeo, achar algum filme, e falar onde eu vou alugar? Não tem mais, né? Se não tem no streaming, não tem no YouTube, a gente fica até perdido. Mas é uma mudança muito rápida. Aquilo que era um negócio certo há 10 anos atrás, de repente, apagou. E esse é o computador cognitivo da IBM. Eu não tenho muitas informações sobre ele, talvez até alguns de vocês saibam mais detalhes sobre esse computador, mas a ideia é que esses computadores eles aprendem a forma de lidar com uma determinada tarefa, né? Existem bancos no Brasil hoje que estão fechando contratos para compra de computadores cognitivos para substituir atendentes. Isso já acontece quando a gente liga, né, para call center, tem uma máquina que fala com a gente e tal, você vai apertando o botão, já menos telefonistas estão trabalhando, né? A máquina já está atuando nesse sentido. Mas isso é um passo a mais, né? Os atendentes mesmo poderão, segundo a promessa aí das empresas de tecnologia, serem substituídos mais rápido do que a gente imagina. Tudo isso é meio assustador, né? Imagina eu, professor de história, eu fico vendo tudo isso. Eu sempre tive muito medo dessas mudanças, dessas transformações, mas é uma realidade com a qual a gente precisa lidar, né? A gente precisa encarar. Eu fiz muita pesquisa na Barça, né? Eu pergunto aos meus alunos o que é Barça, eles falam, o Barcelona, né, professor? Não, o Barça é enciclopédia, né? Conta a história que a minha avó me deu a Barça dela, porque ela falava que eu era o neto que mais estudava. Peguei um carrinho de feira, enchi o carrinho com o livro, fui todo feliz para casa, porque ali estava o conhecimento da humanidade, né? Eu falei, agora eu vou ser o cara mais inteligente da escola, né? E eu lá com 13 anos e com a Barça em casa, no quarto, nem tinha onde pôr e tal. Hoje em dia, o Google responde, né? Ele tem um celular no bolso, muito rápido, com centenas, milhares de vezes a capacidade de informação que estava reunida ali, e eles já incorporaram isso, né? A gente ainda fica receoso, eu tenho os meus limites ainda com as pesquisas online, mas a gente avançou muito. Inclusive, uma pergunta que foi feita pelo professor Edmir aí umas 2 semanas atrás, o Nelson vieram falar comigo, sobre uma avaliação, né, da nossa adesão aí às ferramentas Google, como que isso tem ajudado a gente, de que forma os alunos lidam com isso. A verdade é que parece que eles agem com muito mais naturalidade, né? Eles incorporam do dia para a noite, já estão vivendo aquilo. E essa é uma preocupação nossa também, né? A gente incorpora essas tecnologias, mas elas mudam hábitos, mudam a forma de pensar, mudam a forma de aprender, e a gente não quer lidar com isso de maneira ingênua, né? Então pode parecer, às vezes, quando nós anunciamos essas incorporações tecnológicas, a gente está fazendo sem refletir, né? E não é verdade, né? Tanto que o encontro que eu acho que a gente faz com os professores que é mais significativo é o encontro sobre ética. O que aluno a gente está formando, para que a gente está formando, e aparelhar simplesmente ele para o mercado, sem que isso traga felicidade para ele, harmonia para a sociedade, pode ser destruidor, né? A gente não quer isso. Então, essa nova realidade está aí, nós estamos refletindo bastante a respeito disso, né? E temos feito algumas alterações, né? Se vocês falarem assim, Gustavo, qual que é a nova cara do Rio Branco? Eu diria que a gente está em obras, né? Se possível, colocar uma plaquinha na frente, ali do colégio, embaixo do logo, em obras. A gente está refletindo, pensando, e eu acho que esse é o caminho que tem provocado todos nós, né? Da gestão, da parte discente também. Certo, Lu? Já falei demais. Assume aqui. Se não me empolgo até o final. Bom dia. Ainda não falei com vocês. Pode passar. Isso que o Gustavo falou do em obras é importante porque tem a ver justamente com o que a gente vai discutir, que é a avaliação. A avaliação pressupõe justamente um processo que faz você voltar em algumas bases para rever direcionamentos, rever caminhos. Essas questões são fundamentais para a gente, que a gente vai discutir. E tudo isso que foi dito até agora, esse vislumbre de um futuro quase apocalíptico, em que os seres humanos não vão trabalhar, as máquinas vão fazer tudo, tem algo que se esboça aí, mas claro que não como um Blade Runner, algum filme assim. Mas o que a gente tem que trabalhar, de fato, é uma grande questão, que é perante essas transformações que estão acontecendo na sociedade,
e que são muito naturais para os alunos. A gente fala de alguma coisa, isso lá no Classroom ele já sabe, é tudo muito natural. Temos que acompanhar essas transformações de modo não inocente, como o Gustavo disse, mas também a gente tem que trabalhar com uma realidade que existe e que tem aspectos muito conservadores, que são grandes vestibulares, por exemplo, que tem um limite ali que é imposto, um limite que nos obriga a trabalhar com algumas questões que não dialogam de uma maneira muito clara com essas transformações que estão acontecendo. Mas o que eu quero destacar aqui é que essas transformações começam a aparecer também em avaliações, como Enem, como Unicamp. Por quê? A grande questão é um salto que se dá de um conteúdo, o foco da educação num conteúdo, esse conteúdo que a gente pode ver um pouco na entrevista do Google, que é o saber técnico, mas a gente tem que ir um pouco além desse saber técnico, que é saber usar esse saber técnico perante algumas situações, as situações problema. E aí, nessas situações, a gente tem que entender como agir para resolver alguns elementos, trabalhando com competências e habilidades. Esse termo técnico de competência e habilidade a gente está discutindo bastante nesses nossos encontros. É uma grande discussão que vai voltar com a discussão da reforma do ensino médio. Até novembro vai sair, muito provavelmente, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e que vai mudar radicalmente o ensino médio para áreas, mas isso aí é uma discussão para depois. Essa mudança que começa a se configurar nos vestibulares aparece, por exemplo, primeiro, o Enem já foi pensado todo como uma grande mudança. Pensado não quer dizer que ele, de fato, é uma grande mudança. Mas ele foi pensado para verificar se os alunos dominam algumas competências maiores para que ele possa ser um cidadão que vai interagir, que vai transformar a sociedade. O que esse cidadão tem que ter, essa pessoa? Primeiro, ela tem que dominar a sua capacidade de expressão de si, quem ela é enquanto sujeito, de argumentar, de contextualizar, de compreender o outro, além de si mesmo, de decidir coisas perante a complexidade de uma situação, o que ela vai fazer, e extrapolar aquela situação prática para algo mais abstrato, para uma teoria, para uma tese. No limite, são 5 capacidades básicas que ele tem que ter. Dominar a linguagem, compreender os fenômenos da natureza, a capacidade de contextualizar esses fenômenos perante uma situação-problema, de se expressar e de intervir. Intervir é o ponto-chave, porque não é só observar, catalogar e falar, tudo bem, continue assim, mas intervir para uma sociedade diferente, uma sociedade que, no limite, é mais justa, mais harmônica, e aí vai. Olha como aparece já uma transformação que se esboça. Nessa questão da Unicamp, do vestibular do ano passado, uma questão teste, se o aluno tivesse apenas o conhecimento técnico, talvez ele não chegasse a essa resposta. Olha, bebidas gaseificadas apresentam o inconveniente de perderem a graça depois de abertas. A pressão de CO2 no interior de uma garrafa de refrigerante, antes de ser aberta, gira em torno de 3,5 atm. E é sabido que, depois de aberta, ele não apresenta as mesmas características iniciais. Considere uma garrafa de refrigerante de 2 litros, sendo aberta e fechada a cada 4 horas, retirando-se de seu interior 250 ml de refrigerante de cada vez. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que, dos gráficos a seguir, o que mais se aproxima do comportamento da pressão dentro da garrafa em função do tempo é... Você não precisa fazer nenhuma fórmula para chegar aí, todos esses números aí acabam não sendo relevantes. Mas esse aluno vai ter que dominar vários recursos ali cognitivos para chegar a uma solução. Recursos que têm a ver com a leitura de gráficos da matemática, recursos que têm a ver com física, com química. E aí o que acontece? Ele tem uma situação problema, não é um grande problema também, um refrigerante perder gás, mas ele abriu, aquela pressão obviamente vai cair. Mais um tempo, a pressão cai, e aí ele chegaria à resposta ali facilmente. Uma pressão que cai, aumenta um pouquinho porque fechou, cai, aumenta um pouquinho. É essa outra abordagem que começa a aparecer, não na prova inteira, mas em algumas questões.
principalmente as que eles chamam de questões interdisciplinares. E como que o aluno responde a uma questão interdisciplinar? Mobilizando conhecimento. Se o conhecimento é isolado, técnico, o aluno não vai conseguir essa mobilização. E aí a importância de uma transformação de perspectiva. E essa transformação de perspectiva, ela vai aparecer na avaliação também. Antes, vamos entender o que é avaliar. Aí um recurso etimológico. Avaliar vem do latim valor. O valor é dar valor, dá uma característica valorativa a algo. E valere, boa saúde, força. Avaliar, portanto, é como você atribui um valor a algo. No caso nosso, a aprendizagem. Mas como atribuir esse valor? Esse valor é em nota, que se atribui em conceito? Quais são os critérios para se atribuir esse valor? No limite máximo, para que a gente avalia? Para verificar se algo foi captado pelo aluno ou para verificar se todo o processo foi eficiente? Se é para ver o processo e não foi eficiente, talvez seja interessante uma reformulação do processo. A questão é que sempre a avaliação, às vezes, é confundida com exame, que é só verificar como o aluno está. A gente trabalha aqui com uma outra ideia de avaliação. Pode ir, Gustavo? Primeiro, na sociedade atual, como que se avalia? A gente se avalia a todo instante. Isso é inevitável, faz parte quase da nossa espécie. Mas, nas redes sociais, essa ideia de avaliação, ela tem ficado cada vez maior. Tem uma série do Netflix que tem feito muito sucesso, que é Black Mirror. A última temporada de Black Mirror começa com um episódio que é muito tenso, na verdade, uma sociedade num futuro distópico. Tomara que não vire assim, mas praticamente já é assim, em que todo mundo se avalia. Você conversa com o outro, essa interação que a gente teve, vou avaliar essa interação. Daí você vai no celular e avalia, e todo mundo tem acesso à avaliação de todo mundo. Isso determina como você vai viver na sociedade. Nesse exato momento, vocês estão me avaliando. E eu também estou avaliando vocês. Essa é a questão, todo mundo se avalia. E aí, nesse caso, por exemplo, o Facebook começou só com o like. Gostou? Dá um like. Não gostou? Não faz nada. Mas ele ampliou. Você pode curtir alguma coisa, pode amar, pode rir, pode ficar espantado, triste ou com raiva. Mas isso acaba gerando um outro contexto, que é o seguinte, Qual o critério de avaliação que a gente pode ter? Quando você vê alguma coisa legal lá no Facebook, você curte ou ama? Qual que é a diferença de curtir e amar? E aí as coisas começam a ficar cada vez mais fluídas. Por exemplo, você curtiu o conteúdo daquilo que foi apresentado para você na sua timeline do Face, ou você amou? Mas é o conteúdo ou é a pessoa que postou? E aí as coisas começam a se confundir. Mais que isso, os sentimentos, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acha, começa a se confundir. Portanto, a avaliação tem que ter critérios muito claros e objetivos muito claros. Senão, a injustiça pode acontecer. Um exemplo do Calvin. Calvin, sua mãe e eu vimos seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar. Mas eu não gosto da escola. Mas por que você gosta de ler e aprender, que eu sei? Você já leu tudo que é livro sobre dinossauros. Aprendeu muito, não é? Ler e aprender não é divertido? É. Então por que você não gosta da escola? Porque lá a gente não lê sobre dinossauros. E aí uma questão muito simples para a criança que eu vou fazer o que na escola? Eu quero fazer algo que eu gosto. Mas a escola nem sempre vai te oferecer algo que você gosta. E esse aluno vai ter que ser avaliado por conta disso. E aí eu vou avaliar o que ele gosta, o que ele curte, ou o que ele não curte. E mais que isso, será que a escola também não podia criar alguma outra situação para esse conhecimento ter um outro significado? São todas essas reflexões que estamos fazendo aqui no processo de estar em obras. Pode ir? E aqui algumas metáforas que são essenciais para a gente entender essa ideia de avaliar com relação à educação. Bauman, que morreu esse ano, é um filósofo que criou um conceito que foi muito difundido através de
dezenas de livros que ele escreveu, que é a ideia da liquidez, da modernidade líquida. Vivemos em uma sociedade muito fluida e líquida, porque não tem mais como a gente estabelecer alguns pilares fixos e considerar que aquilo será eterno. As relações são líquidas, elas se transformam, as instituições são líquidas, elas se transformam. Cada coisa assume uma nova forma a qualquer momento, dada a velocidade de transformação tecnológica, transformação política, social, e aí vai. Por isso, ele cria essa metáfora numa entrevista, dizendo que o professor, numa época anterior, ele mirava num objetivo educacional, como se fosse um canhão que trabalhava com uma balística certeira. Ele sabia como o aluno dele deveria ser, atirava e caía ali. Ele calculava exatamente, tecnicamente, como deveria ser esse aluno e elaborava todo o seu plano para chegar ali. O problema é que, nesse mundo líquido, as coisas vão se transformando. Por exemplo, numa família que historicamente tinha locadoras de vídeo, mirar para ser uma locadora de vídeo a principal de Campinas, isso não ia dar em nada, ia cair no vazio esse míssil. A metáfora que ele cria é: será que a gente não tem que trabalhar com mísseis inteligentes? Mísseis que a toda hora podem mudar a sua trajetória? Será que não seria o papel da avaliação justamente verificar essas mudanças que podem acontecer nesse trajeto? Porque se a gente pressupõe algo fixo, algo imutável, a gente está sendo muito inocente. E por isso, trabalhar com a ideia de competências e habilidades para além do conteúdo é importante. O conteúdo pressupõe um tecnicismo que termina em si e fica ali, justamente como uma base que é necessária. A gente não está falando que o conteúdo não é necessário, mas ele tem que se ampliar através de competências e habilidades. Aqui são conceitos que vêm de Genebra, principalmente, de todo um processo educacional que se desenvolveu ali, chegou no Brasil e é a base de PCNs, de todos os documentos oficiais aqui do Brasil. E o que seriam competências e habilidades? Na verdade, a gente precisaria de muito mais tempo para discutir sobre isso. Mas competências são habilidades gigantes que você tem. Por exemplo, você tem que pegar a metáfora do carro. O que é um motorista competente? É aquele que dirige, chega no seu objetivo, o lugar que ele quer chegar, sem bater o carro. Ele é competente. Beleza. Mas que habilidades ele tem que ter para ser competente? Aí ele tem que ter a habilidade de conseguir verificar se não vai vir um carro e bater nele, ele tem que ter a habilidade de trocar a marcha no momento certo, ele tem que ter a habilidade de dar seta, por exemplo. Mas para fazer isso ele tem um conhecimento técnico também. Saber o que é um carro, saber o que é o volante, saber esses elementos. E aí o que acontece? A habilidade eu consigo avaliar. Eu consigo saber se o sujeito deu a seta no momento certo ou não. Em Campinas, talvez um pouco mais difícil de verificar essa habilidade. E a competência é algo maior, que eu quase não consigo avaliar. Por quê? Porque é aquilo que se faz no dia a dia. A habilidade eu avalio. Por quê? Tem elementos, tem critérios, tem elementos técnicos que me permitem isso para chegar numa competência maior que é social, no limite, que é para a vida. Então, a gente tem que partir dessa ideia de conteúdo, que é a coisa mínima, para chegar numa outra ideia maior de habilidade, como esse conteúdo pode ser usado na prática, e essa habilidade leva a uma competência maior, que tem a ver com esse aluno ético, social, que respeita o outro, dialógico, tudo isso. Ok? Agora o Gustavo volta. Nós prometemos diálogo, né? Então vamos reservar uns minutinhos para também ouvir vocês. Acho que a última fala minha é no sentido dos caminhos que a gente tem encontrado, né? O que a gente tem procurado e já estamos tentando fazer de transformação. Não sei quantos de vocês são envolvidos, né, em discussões educacionais, talvez até profissionais da educação, mas o meu mestrado foi um mestrado muito crítico a tudo isso. Eu fiz atuei numa linha teórica que era oposta a habilidades e competências. E de propósito, né? Porque eu vivo uma realidade, mas eu não quero encará-la de maneira ingênua.
Então eu fui para o outro extremo e tenho procurado agora um caminho alternativo, né? Nós temos uma realidade, nós temos opções e críticas a essa realidade, e aí qual é a síntese que a gente vai promover de tudo isso, né? Um caminho mais dialógico, dialético, menos linear. Então, a gente tem pensado em tudo isso. Lucas, pula 2 slides, por gentileza. E talvez ainda em construção isso, mas um diagrama que a gente tem tentado encarar da formação desse aluno para o século XXI trabalha nessa linha, né? Aquela escola em que ele tem o conteúdo, em que ele estuda de véspera, reproduz o que foi feito em sala na prova, e quem fosse bom em fazer isso se dava bem, essa escola cada dia menos tem papel, né? E tem relevância na sociedade. A gente tentou elencar alguns elementos dentro de todas essas discussões que a gente tem feito, que devem apontar os caminhos para a educação no século XXI. Um elemento que eu coloco aqui, o papel da escola, a importância da parceria, né, entre os educadores e os pais. Quando a gente fala parceria, é porque o conflito existe entre os alunos, existe muitas vezes entre a instituição e a família, obviamente, né? Quanto mais sintonizados a gente estiver, mais próximos e dispostos a dialogar, eu entendo que para as crianças, para os jovens, o ganho é muito maior, né? Quando os discursos são muito diferentes, na verdade, quem se prejudica é a criança, né? Então, essa é uma mensagem legal que a gente tem sentido, não é porque o professor Admir está aqui que eu vou falar não, mas a gente tem sentido isso da direção, né? Um espaço aberto para que os professores sejam ouvidos e também para que os pais sejam ouvidos e a gente possa encontrar um caminho importante, né? Então, por exemplo, a escola lança um estudo do meio, uma proposta de estudo do meio. Aquilo foi pensado, refletido, discutido, a importância da família nos apoiar, né, em projetos como esse, enfim, sugerir também, criticar, quando a gente criticar, avaliar, né? Hoje vocês vão avaliar, inclusive, o nosso tempo aqui, mas acho que a palavra parceria resumiria bem a nossa expectativa em relação a isso. A família, todas as avaliações institucionais levam em conta quem são as famílias dos alunos que estão frequentando tal escola. Quando uma escola é avaliada, seja por Instituto Internacional ou nacional, quem são os pais? Que profissão eles exercem? Qual a formação deles? Em que universo essa criança está inserida quando ela está em casa? Isso tem um peso gigantesco na formação, né, das crianças, dos jovens, especialmente se a gente quer formar para além da informação. Porque eu acho que o segredo aí, para ninguém sair desanimado aqui, né, com o futuro apocalíptico previsto pela frente, acho que o segredo é entender que as atividades mecânicas, elas estão morrendo e vão ser substituídas por máquinas, né? Mas as atividades humanas, elas nunca serão substituídas. Então, quanto mais a gente humanizar os processos, melhor, né? É o que eu insisto com os meus alunos. Você vai fazer a tarefa, não faça mecanicamente. Vai fazer uma atividade, não faça mecanicamente. Interage, questiona, me critique, discorde de mim, mas não faça por fazer, né? Essa mecanicidade dos processos, que até então era suficiente, cada dia mais está com dias contados, né? A gente coloca ainda a questão dos valores. Nós, como instituição, estamos tentando reforçar, criar, discutir os nossos valores. Se você entra no site do Rio Branco, você vê lá passando os valores do colégio, é algo que a gente discute muito, mas é algo que a comunidade deve discutir, né? Eu não sei quais são as comunidades que seus filhos frequentam, mas quais são os valores, né? Quais são os limites, quais são os princípios dessas diferentes instituições. Isso tem um efeito incrível, imenso na formação deles, né? E, por fim, os conteúdos. Era muito fácil para os meus pais limitarem a quais conteúdos eu estaria exposto. Nós tínhamos uma televisão de 20 polegadas na sala, de tubo, né? E o controle remoto ficava com o meu pai. Então, o conteúdo que eu estava exposto naquela noite estava ali, controlado, né? Se eu descesse para encontrar alguém do prédio, ele queria saber com quem que eu encontrei, né? E se ele desconfiasse que eu estava mentindo, ele descia lá para ver mesmo se era isso que estava acontecendo, né? E hoje em dia, né, como é que a gente controla isso? E as perguntas que a gente ouve muitas vezes, né, nós devemos controlar isso? Porque a partir do momento que você dá um celular com 3G para a criança, o mundo inteiro está aberto. Para eu finalizar e abrir um pouquinho o papo para vocês, né, essa questão da exposição, essa questão do uso da tecnologia, a Patrícia Peck Pinheiro veio, né, esse ano, tem feito também palestras para os alunos, para a comunidade, para nós, professores. A gente tem tentado também incorporar isso, certo? Lu, é isso, né? A gente...